Olá, boa noite. UFO realiza um dos maiores congressos nacionais de contabilidade. Mulheres brasileiras estão na lista da BBC como as mais influentes do mundo. E hoje o nosso jornal também fala sobre o orçamento público municipal, mais especificamente sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Após o sucesso de 2 congressos de contabilidade da UFO realizados em 2015 e 2017, a Faculdade de Ciências Contábeis realizou na manhã de hoje a abertura do 3º Congresso UFO de Contabilidade, que foi no auditório do Bloco 3Q no campus Santa Mônica. Confira. Ao som do coral da UFO, a abertura do 3º Congresso de Contabilidade da Universidade recebeu estudantes, professores e pesquisadores de várias regiões do país. Esse congresso dessa natureza ele tem alguns objetivos principais, né? Um deles é oferecer um espaço para que a academia possa divulgar suas pesquisas. E o congresso aqui de Uberlândia ele tem se materializado com uma característica importante no campo, né? Do campo e do mercado, tanto acadêmico quanto no mercado, que é justamente oferecer uma ponte entre o mercado e a academia. Oportunidade para debater temas relevantes da área contábil, entre eles a expansão do mercado de contabilidade no Brasil e no mundo. A gente está fazendo um trabalho de aproximação da academia com o mercado. Então, se você perceber o volume de patrocinadores que acreditaram no nosso evento, empresas de contabilidade, empresas de software de contabilidade, que estão nos apoiando, é uma forma de trazer o mercado para dentro da universidade. Hoje, o curso de contabilidade da UFO possui mais de 1.000 alunos nos períodos integral e noturno. Segundo o professor, a profissão de contador está entre as 4 profissões mais demandadas na atualidade. Um evento como este, onde nós vamos discutir as novas tecnologias na contabilidade, as novas mudanças nas normas de contabilidade, normas de auditoria, gestão de risco, compliance, normas de contabilidade internacional que o Brasil adotou há anos e que hoje nós somos referência já para outros países. É uma forma que o aluno ele possa aprimorar, que o profissional possa também aprimorar esse conhecimento, porque o mercado tem, mas o mercado quer um profissional qualificado. Profissão que exige constante aperfeiçoamento, visto que o profissional da área se depara com inúmeros desafios, entre eles o avanço tecnológico, que foi tema da palestra do professor emérito da Universidade de São Paulo, Dr. Eliseu Martins. A contabilidade tem sofrido, em certos momentos, modificações significativas. E agora, hoje, com essa aceleração da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, a profissão passa por certos movimentos muito fortes. Por quê? Porque uma boa parte da atividade dela passa a ser feita por máquinas. E uma grande parte daquilo que é rotineiro, ou talvez quase a totalidade, com o decorrer do tempo, deixará de existir. Mas qual que é o nosso objetivo? É discutir que a parte nobre da contabilidade, a parte do papel de consultor que o contador tem com relação aos proprietários, aos gestores das empresas ou das entidades de fins não lucrativos, essa parte de um companheirismo no processo de gestão, ela vem pelo contrário, cada vez mais ascendendo de importância. O congresso, que está em sua 3ª edição, conta com apresentações de pesquisas em andamento no formato de artigos, mesas redondas, palestras e realização de consórcio mestral e doutoral. É um espaço em que o candidato a doutor, o candidato a mestre, os doutorandos e mestrandos, eles vêm debater, apresentar para professores, a pesquisa está em desenvolvimento, enquanto ela está em desenvolvimento, né? E ele recebe contribuições, ele recebe ajustes, sugestões de ajustes, etc. Então é um momento importante que faz parte do processo, né, de formação desses doutorandos e mestrandos. Jéssica é professora da Universidade de Viçosa e doutoranda na UFO.
Ela veio apresentar sua tese de doutorado, que ainda está em andamento e versa sobre metodologias ativas de ensino. Um trabalho que foi desenvolvido no doutorado, esse trabalho foi aplicado junto aos alunos de graduação, onde aplicamos técnicas de metodologias ativas, mais especificamente no nosso caso o Role Play, visando melhorar a qualidade do ensino e desenvolver conceitos embasados na estrutura conceitual de contabilidade, que é uma estrutura internacionalmente difundida. O diretor da Faculdade de Ciências Contábeis da instituição ressalta a importância das pesquisas para a formação de novos profissionais. Nós hoje na Faculdade de Ciências Contábeis nós tentamos mesclar o conhecimento prático com o conhecimento teórico. E o congresso, esse congresso especificamente, que é o terceiro que nós realizamos, ele tem a intenção de aproximar o mercado da nossa área acadêmica. As pesquisas que nós fazemos hoje, que realizamos na faculdade, que realizamos no nosso programa de pós-graduação, se elas não tiverem conteúdos mercadológicos, elas acabam não servindo, caindo num limbo e não servindo tanto para o desenvolvimento da ciência contábil. E 2 brasileiras estão na lista das 100 mulheres inspiradoras e influentes de 2019. Lista elaborada pela BBC. Confira. Os nomes foram selecionados pela equipe de idiomas do Serviço Mundial da BBC. A escolha das mulheres foi baseada nas experiências pessoais delas para inspirarem as próximas gerações. A BBC fez a seguinte pergunta para as escolhidas: como seria o futuro se fosse conduzido por mulheres? A escritora e ativista por igualdade Djamila Ribeiro disse que para pensar no futuro, primeiro é necessário reconhecer os erros do passado. Só enfrentando o colonialismo e suas consequências será possível coexistir com dignidade. Já a deputada federal Tabata Amaral, que esteve no programa Roda Viva desta semana, respondeu: minha maior esperança para o futuro das mulheres no Brasil é que nossa luta por direitos iguais, por oportunidades iguais, seja tão consolidada que a próxima geração de meninas nascerá sem conhecer limites para os seus sonhos. Na lista das 100 mulheres inspiradoras e influentes deste ano também estão a mais jovem congressista americana Alexandria Ocasio-Cortez e a ativista ambiental Greta Thunberg, que mobiliza milhões de pessoas em todo o mundo nas manifestações chamadas de Sextas-feiras pelo Futuro. Mudando de assunto agora, você sabe o que é a LOA? Entende a importância da Lei Orçamentária Anual? Quem elabora o projeto? Quem aprova o orçamento do município? Conheça mais sobre esse assunto que é destaque no JU de hoje. Orçamento público. Existem muitas dúvidas de como é dividida essa conta nos municípios do país. Os governantes devem respeitar uma série de diretrizes e planejamentos, além dos investimentos mínimos em áreas prioritárias, como educação e saúde. Os governos federal, estadual e municipal seguem o previsto em 3 documentos essenciais: o Plano Plurianual, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, na verdade, a Lei Orçamentária é o produto final de um planejamento estratégico pré-determinado. Todo novo governo, quando ele tem um plano de governo para chegar até as eleições. Esse plano de governo, quando o gestor assume qualquer esfera, federal, estadual ou municipal, esse plano de governo é a base de um planejamento estratégico, que é o PPA, que é uma lei orçamentária que deve prever despesas e receitas para os 4 anos de gestão. Todo ano é feita uma LDO, que é uma Lei de Diretriz Orçamentária. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai pegar dentro do PPA quais são as prioridades do governo para aquele ano. É sempre um ano anterior que aprova essas leis do ano seguinte. Quem elabora o projeto de LOA é o Poder Executivo, seja no plano federal, estadual ou municipal. Ou seja, presidente, governadores e prefeitos. Os gestores planejam a receita que será aplicada em cada área de acordo com o que está previsto para a arrecadação. Como que normalmente eles fazem? Eles pegam
dentro do PPA, o que já foi executado, o que falta se executar, e coloca como prioridade, como diretrizes para o ano seguinte. Porque a saúde e a educação, eles têm um percentual constitucional. Então, na verdade, o governo, o executivo não tem muita opção para não investir na saúde. Ele tem um percentual das receitas, né, que ele é obrigado, né, constitucionalmente falando, ele é obrigado a investir na saúde e na educação. E fica não digo um resto, mas fica uma parte do orçamento para as outras políticas públicas. E também é importante que a população saiba o cronograma dessas leis. É muito importante que o Executivo divulgue, se o Executivo não divulgar, que o Legislativo divulgue as datas, porque existe um cronograma anual. O orçamento público tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Sendo assim, a população tem o direito de ficar a par de todo o processo das discussões sobre a lei orçamentária anual, principalmente no município. Quando a gente elege o Executivo, a gente elege pelo plano de governo que ele apresenta, né? Deveria ser mais vista essa parte. Quando ele é eleito, esse plano de governo deve fazer parte do seu plano plurianual. E nós, população, nós devemos acompanhar os orçamentos para saber se aquilo que foi prometido está sendo cumprido. E aqui no estúdio hoje comigo o presidente da Câmara Municipal, Hélio Ferraz Baiano. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, professor Ricardo Viola. Isso mesmo. Muito importante esse momento. Assunto Eu quero muito agradecer. Importante hoje, né? Que vamos discutir. Também conosco aqui na bancada, o doutor Ricardo Viola, que é professor de Direito aqui na UFO, né? Obrigada por estar com a gente hoje. Maravilha, eu agradeço a oportunidade, agradeço o nosso presidente da Câmara estar aqui discutindo com a gente, vai ser muito importante tudo que vamos conversar aqui hoje. Com certeza. E vamos começar entendendo, então, de onde vem esse dinheiro, de onde vem o orçamento previsto para o ano seguinte. Essa verba do orçamento municipal, ele vem do Estado, que por sua vez vem da União. Como que funciona isso, doutor Ricardo? É importante que a gente entenda que a lei orçamentária anual, ela vai prever receitas e fixar despesas. Ela faz os dois lados, né? O lado do ingresso das entradas de dinheiro e o lado da saída dos gastos. No lado das receitas, essa massa de recursos que vai financiar as políticas públicas de cada um dos governos, federal, estadual, municipal, vem, na sua maioria, da arrecadação tributária, né? Agora, também tem receita que surge da administração pública indireta, né? Então, no caso do município de Uberlândia, por exemplo, ou no caso de qualquer município, nós temos basicamente 3 impostos municipais, né? Além dos impostos municipais, IPTU, ISS e o outro tributo que agora me fugiu a memória. ITBI. O ITBI. Eu sempre confundo ITBI com ITCD, que é do Estado. Eu tenho problema com esses dois, eles são primos e eu confundo. Aí tem, são muitos, né? São muitos impostos. Né? Aí temos as taxas, eventuais contribuições de melhoria, né? Outras receitas tributárias que integram essa massa de recursos. E aí tem receita da administração indireta, DEMAI, FUTEL, esse tipo de coisa, né? E aí tem os repasses também, né? Existe repasse para um município que vem do Estado, que é do ICMS, pode existir algum repasse também advindo da União, enfim. Os nossos tão sonhados 3,3 bilhões de reais para o orçamento de 2020 vai ser formado por essas fontes que eu acabei de mencionar. Que são previsões de receita. Previsões. Podem não acontecer, como podem ultrapassar. Ah, excelente. Okay? E aí, Hélio Ferraz Baiano, explica para a gente, em 2020 a previsão orçamentária está maior do que o que foi aprovado ano passado para a execução do orçamento do município neste ano. Qual que é o motivo do aumento da receita? Realmente nós estamos, referente a 2019 para 2020, houve um aumento da receita de 11,2%. Isso eu acredito que veio um trabalho de 2 anos, uma recuperação da credibilidade do poder público no município. Novos investimentos, a política pública do prefeito Adelmo, ele priorizou o micro e pequena empresas. E Uberlândia quebrou recorde no estado de Minas Gerais de abertura de quase 2.000 novas empresas. E com isso gerando mais condições democraticamente de termos renda. E mais ainda nós estamos trabalhando, aí entrou o Poder Legislativo,
com projetos de desburocratização. Ou seja, o alvará sanitário, em vez de ser anual, passa de 3 para 5 anos, menos complexidade, né? Então você começa a ter alvarás eletrônicos. O próprio alvará de funcionamento, ele era de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Então nós fixamos, através do projeto de lei, 5 anos eletrônico. Então você segura o empresário que ele possa investir mais, menos burocracia, ele ficar menos fila. Já existe na prefeitura a agenda eletrônica. Então nós estamos buscando aí menos cobrança, menos presença do poder público. Com isso nós aliviamos a iniciativa privada. E nós estamos acreditando que o consumidor deu uma reagida. Hoje Uberlândia se torna a cidade que mais contribuiu para a captação de novas vagas de emprego. Hoje Uberlândia, em estado de Minas Gerais, nós somos a terceira cidade de geração de emprego. Então, o Executivo então acredita que vai haver então um aumento então da arrecadação e por isso o orçamento também vai ser maior? Aí o contribuinte, ele entra na confiança. Você vê recapeamento asfáltico, que veio de dinheiro público. Você começa a ver mais escolas abertas, o trabalhador começa a ver seu filho na escola, ver seu filho na creche, você começa a ver unidades básicas de saúde atendendo muito bem, com remédios, né? Então isso aí o contribuinte, ele falou, pô, eu estou vendo o tributo, por que eu não vou pagar? Entendi. Democraticamente funciona, dá uma perspectiva de orçamento melhor. Bom, e maior. Olha só. A partir do momento em que o projeto é entregue para o Poder Legislativo, as comissões da Câmara analisam e discutem o texto e tem um prazo de 60 dias para apresentar emendas a fim de modificar alguma coisa. Atualmente, a Câmara está justamente vivendo essa fase. O projeto com emendas deve ser votado até dezembro e retorna para o Executivo, que pode vetar ou aceitar as modificações. Veja algumas emendas que estão sendo propostas pela Casa. Quais são os projetos para uma cidade? Quanto o município gasta todos os anos? Para ter uma noção desses investimentos, é preciso planejar com antecedência e, para isso, existem propostas feitas pelo Poder Executivo. O LOA, Lei Orçamentária Anual de Uberlândia, foi apresentado no dia 1º de outubro. Vereadores já estão com as propostas no papel, como é o caso da vereadora Jussara Matsuda. Uma das emendas que tem gerado polêmica é a redução de 25% para 20% do percentual do orçamento da cidade. Nós temos um orçamento previsto para o ano que vem, 2020, em torno de 3 bilhões e 300. Então esse é o valor prospectado, né, previsto para o orçamento do ano que vem. Tá certo? Então eu acredito que já é um orçamento muito interessante, né? E além disso, o prefeito tem o direito de fazer um endividamento do município, eu diria assim, 1/4 desse valor que eu te passei de 3 bilhões e 300, 1/4 disso ele ainda tem o direito de endividar o município. E isso é muito preocupante, porque isso significa aproximadamente em torno de 750 milhões a mais. E essa dívida, na verdade, ela termina ficando para o próximo gestor. Então você veja que essa diferença de 25% para 20% é significativa, é muito significativa. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. Agora, é claro que eu preciso dos meus pares para aprovar essa emenda. Outra proposta apresentada pela vereadora foi a de qualificação para socorristas. Jussara, que também é médica, defende esse projeto pois acredita que é preciso melhorias nesse setor. Quando tem um AVC, entendeu? Quando tem um infarto, as pessoas são encaminhadas para as unidades de saúde. Chegando ali, o primeiro atendimento será feito ali naquele imediatamente. Então eu gostaria muito que as pessoas, os médicos, a equipe de atendimento recebesse um treinamento, porque a capacitação, porque nós sabemos que muitas pessoas acontece de chegar, não recebe o tratamento adequado nessas 2 horas, essas 2 primeiras horas, tanto para o AVC quanto para o infarto, são extremamente importantes. Outro vereador que a nossa equipe conversou foi Silésio Miranda. O Executivo tem cerca de 40 emendas para serem apresentadas.
deixar claro que o orçamento da cidade cresce seguidamente 2 anos acima de 10%. O que demonstra que o prefeito não está dizendo a verdade quanto à chamada calamidade financeira. Nesse sentido, nós observamos um crescimento de próximo de 41% no orçamento da Secretaria de Comunicação e Governo, que a gente acha muito estranho. Por que no ano de eleição crescer um orçamento de comunicação em 41% aproximadamente? Nos chamou atenção a elevação dos custos com propaganda e publicidade. Nós estamos ainda identificando algo muito grave na questão do CIAT. O CIAT vem com um orçamento proposto estimado em 8.225.000, o que significa que o CIAT, o Serviço de Atendimento de Emergência que o prefeito criou, que é similar ao SAMU, mas não é igual, é inferior, ele vai custar mais de R$680 mil por mês, diferentemente do SAMU, que custaria apenas R$207 mil, porque o governo estadual paga uma parte, o governo municipal paga outra, e a partir de agora a União também pagará outra parte, barateando ainda mais o custo desse serviço. A gente não entende por que o prefeito municipal quer pagar mais de 3 vezes mais o que custaria o SAMU, que já está pronto, que já tem base, que já tem 10 ambulâncias paradas em Uberlândia e que já atende 26 cidades da região. Antônio Carrijo, também vereador, faz parte da base aliada ao prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão. Ele não apresentou emendas à LOA. Bom, a expectativa é que o prefeito mandou o projeto de lei de orçamento de 3 bilhões e 300 milhões, sendo que no ano passado nós trabalhamos com um orçamento de 2 bilhões e 900 milhões, é um acréscimo de 12%. Nós estamos agora recebendo as emendas para que a Comissão Legislativa possa analisar e dar o parecer das comissões que foram pertinentes. Então, todas as emendas passarão para um crivo da Comissão de Legislação posterior, vai para a Comissão de Mérito. Aí a Comissão de Mérito também dará o parecer. Logo após isso, será encaminhado para o plenário. Mas nós vamos estar definindo aqui na Câmara também, com a mesa de diretores e demais vereadores, um prazo limite para apresentação de emenda, porque senão você não consegue realmente definir qual o prazo, quando vai vencer esse prazo para apresentação de emenda. Agora, é bom dizer que nós, vereadores da base do governo, estamos já fazendo um acordo de cavaleiro para que não possamos apresentar o projeto, já que esse projeto foi discutido com o prefeito, com a sua secretaria, lógico, teve uma empresa que elaborou esse projeto. Então, quem compete realmente fazer o orçamento é a prefeitura, mas nada impede que o vereador também apresente emenda. Mas como eu vou apresentar uma emenda se eu não sou o executivo? Então eu posso, às vezes, sugerir ao executivo fazer algum tipo de obra, mas compete isso ao executivo. Bom, então para a gente continuar sobre esse assunto que foi falado das emendas apresentadas na reportagem, alguns vereadores puderam colocar os seus posicionamentos, eu quero ouvir também o presidente da casa. Como que você vê, Hélio Ferraz Baiano, essa questão da apreciação dos projetos de 2020? Muitos vereadores estão propondo emendas, como que a casa vem administrando tudo isso? Eu acredito que o governo veio mostrando um pouquinho de capacidade do que ele pegou o orçamento da gestão anterior. Não vamos ficar olhando no retrovisor. Pegamos uns momentos de situações mais difíceis. Mesmo o IPREMO, mesmo recursos de dívidas anteriores, até os fornecedores, nós tivemos algumas dificuldades. E o governo teve essa dificuldade, teve sim, de que recompor, enxugar e foi pagando as dívidas. O primeiro ano. O segundo ano foi mais suave, mas pôs a casa em ordem. E agora sim, colheu os frutos. Terceiro ano, fez recapeamento asfalto, inauguração de escolas, inauguração de unidade básica de saúde, apostou na cultura, com um festival de dança, apostou em novos eventos. Uberlândia se torna num vínculo aí de novos caminhos, de novos eventos internacional e internacional. Então eu acredito que agora o governo vai mostrar um pouco do seu potencial, do seu programa de governo. Por isso que o Antônio Carrijo falou que há um entendimento da bancada do governo de tentar manter o projeto na íntegra. Mas isso não impede de forma nenhuma do Poder Legislativo participar, como nós vimos vereadores da oposição se manifestando e colocando algumas emendas que sentiram que o governo não apostou em alguns setores. E houve uma questão política da vereadora Jussara que ela quer que diminua o remanejo do orçamento. O governo tem essa prerrogativa de 25%. Que às vezes ele jogar um pouco na comunicação, ele pode jogar um pouco na cultura. E assim também ele pode retirar um pouco da Secretaria do Governo, ele tem esses 25 para dar uma modificada. Vai mexer. Exatamente. Então,
uma briga de força de quem tiver mais argumentação. Esse é o termômetro do Poder Legislativo, é onde o plenário ele é soberano. Mas eu acredito que o governo já demonstrou sua linha. A sua linha vai ser um governo mais social, um governo onde ele vai dar prioridade à família. Você pode ver em relação... Por que eu estou falando? No estudo que nós já fizemos, a educação vai ter um aumento já colocado do orçamento anterior. Nós já vimos 650 milhões na educação. Já passou para 716. Então já é um aumento que vai dar prioridade à educação. Vai dar uma condição de uma merenda melhor, um transporte mais digno, porque nós tivemos um problema, uma discussão com o Ministério Público. Em vez de ser o contrato por cooperativa, passou um contrato individual. Então, começamos a fluir. Outro momento que nós estamos apostando, que temos a dificuldade, é a saúde. A nossa obrigação constitucional são que 15% do nosso orçamento. E se Deus pudesse nos ajudar, se o Estado pudesse apostar, investir obrigatoriamente em 15%. O Estado não cumpre. A União, se pudesse, 15%. Não cumpre. Então, por isso que nós estamos pregando, professor Ricardo, é o Pacto Federativo. A conta só está caindo no município. Hoje, na saúde, a obrigação nossa é o quê? Atenção primária. Mas hoje o município faz o quê? Cirurgia de traumato, cirurgia cardíaca. Alta complexidade. Alta complexidade não é nossa. Nesse caso, o SIAT, você acha que a aposta do Executivo no SIAT seria justamente para gerir isso? Isso é o que a vereadora colocou. Nós vamos priorizar, isso seria uma inovação de atendimento. Nós estamos priorizando a população de Uberlândia. Então, com o SIAT, houve um acidente, você já tem um aplicativo que você já conhece aquele cidadão, ele é hipertenso, ou ele tem um problema cardíaco, então você já faz aquele atendimento ali mesmo. Não, esse aí nunca foi ou não foi, sabe? Então, isso aí você já diminui o custo. Às vezes, nós temos alguns números no SIAT que ele já foi atendido no próprio local, porque nós já tivemos um aplicativo, já conhecemos ele. Então já foi tratado, nem precisou ir para uma UTI. Com essa UTI você abriu mais vaga e diminuiu o custo. Mas ainda vai ter muita discussão lá no plenário, tem um mês ainda inteiro de novembro, né, para se discutir todos esses temas. Imagino que ainda vai ter muita, né, esse vem cá e vamos dos dois lados ali para ver o que vai acontecer. E aí, como que a população deve, né, e pode participar, doutor Ricardo Viola? Olha, eu nas minhas aulas aqui na UFO e nas outras escolas em que eu atuei, eu sempre disse que o brasileiro ele costuma ter uma visão parcial do problema financeiro do Estado. Né? O brasileiro costuma olhar muito para a parte tributária, ou seja, quanto que sai do bolso dele e vai para os governos para que isso seja gasto. E pouco se ocupa de avaliar, analisar, criticar e controlar aquilo que é gasto, como é gasto, quanto é gasto, ou seja, qualidade e quantidade do gasto. Esse é o grande problema para mim que a gente tem que enfrentar. E a população tem toda a condição de fazer essa análise, esse acompanhamento, seja no nível municipal, seja no estadual, seja no federal. Hoje nós estamos no momento da transparência, hoje nós vivemos o momento da tecnologia. Todos os dados de todos os governos estão à disposição de todos os cidadãos. Qualquer pessoa tem condição de, entrando na internet, acessando os sites do município, do Estado, da União, ele tem condição de acompanhar linha a linha do orçamento público. Ele tem condição de verificar se aquilo que foi previsto de receita entrou realmente, ele tem condição de verificar se aquilo que está fixado de despesa está sendo efetivamente empregado naquela política pública ou não, e ele tem condição de fazer o chamado controle social do orçamento. Os políticos, sejam eles do executivo, sejam eles do legislativo, eles só estão lá por conta do sufrágio. Eles só estão lá porque eles são votados para ocuparem aquele posto. E a grande baliza para verificar se a pessoa tem competência ou não tem é o orçamento. O orçamento é uma baliza objetiva, racional, concreta, que qualquer cidadão pode olhar e verificar se aquele administrador público cumpriu ou não cumpriu com as promessas de campanha, se ele respeitou ou não respeitou a vontade popular democrática que foi colocada na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no PPA. Então,
O cidadão tem que acompanhar, essa é a grande verdade. Enquanto não acompanhar, a coisa não vai mudar. Perfeito. E olha só, a gente volta a falar sobre esse assunto, mas agora é hora da gente conferir a previsão do tempo para Uberlândia e outras cidades de Minas. A sexta-feira em Uberlândia começa ensolarada, mas tem possibilidade de chuva à tarde. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Monte Carmelo com dia parcialmente nublado. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima 33. Dia quente em Ituiutaba, mas a chuva pode refrescar um pouco à tarde. Temperaturas entre 23 e 33 graus. Em Patos de Minas, sol entre nuvens e os termômetros marcam entre 18 e 34 graus. Predomínio de sol em Tupaciguara. Por lá, as temperaturas ficam entre 23 e 33 graus. Bom, nosso JU já está quase chegando ao fim, nosso tempo está se esgotando. Então, para encerrar, de antemão, quero agradecer muito a participação aqui hoje do Dr. Ricardo Viola, que é professor da Faculdade de Direito. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. E também do Hélio Ferraz Baiano, hoje atualmente como presidente também da Câmara Municipal de Uberlândia. Obrigada, viu, Hélio? Obrigado, Patrícia. Por estar aqui com a gente. E para a gente encerrar, eu vou deixar para vocês uma reflexão final para que o público que está nos assistindo possa acompanhar e entender a importância, porque é tão importante a gente acompanhar a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Olha, o orçamento já foi dito logo no comecinho do programa. O orçamento ele é formado por 3 documentos normativos básicos: o PPA, Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Mas não podemos nos esquecer também de um outro documento normativo importantíssimo, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esses 4 documentos é que são importantes. Se a população conhecer esses documentos e conseguirmos exercer controle, a gente vai para frente. Vamos ficar de olho. Excelente. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Ricardo, agora do Hélio Ferraz. Eu acredito que o orçamento tem prioridade para a arrecadação tributária, mas não sacrificando a população. O que nós estamos apostando hoje é que venha novos investimentos diminuindo o tributo, principalmente o ISS, que é o imposto que é uma base maior para o município. Então, o que nós queremos é apostar que Uberlândia se torna competitivo, diminuindo como nós apostamos no ISS, na questão tecnológica, call center, call link. Então, nós mantivemos uma grande base de novos empregos e mantemos os que estão. Então, eu acredito que 2020 teremos recursos para priorizar o cidadão na área de esporte e no social. Excelente. Obrigada pelas informações e contribuição com o JU de hoje, viu? E o Jornal da UFO dessa quinta-feira fica por aqui. Logo mais, às 9h15, você confere as últimas notícias nacionais no Jornal da Cultura, segunda edição. Muito obrigada pela audiência, tenha uma excelente noite e é claro que eu te espero amanhã. Tchau.